Então deve haver esse treinamento. A palavra ensinar significa treinar a ser disciplinado. Treinar para ter a arte do autocontrole. Então o que Paulo está dizendo? Que as mulheres mais velhas devem ser tão reverentes na presença de Deus, sem ser dominadas por qualquer outra coisa, que vivam o tempo inteiro controlando suas línguas, a ponto de se tornarem um modelo para treinar o tempo inteiro. A ideia aqui é treino constante. Não é apenas dar algumas dicas de como resolver os problemas de casa. É estar o tempo inteiro ao lado da pessoa, treinando ela, dando a ela, ajudando-a a ser disciplinada nas áreas que são mais importantes para a vida de uma mulher. E quais são as áreas onde as mulheres mais idosas precisam ajudar as mulheres mais novas? Primeira área, valorização do marido. Veja o que diz o texto. A amarem o marido, a serem amante do esposo. O texto é como está no original. E também significa ser submissa ao marido. No final ele diz assim, sujeitas ao marido. Literalmente, voluntariamente, submeter-se à ordem divina, que dá a responsabilidade principal de liderança ao homem. A mulher sabe pela palavra de Deus que a liderança da casa é do homem. E ela ama o marido, porque ela tem sido ensinada a amá-lo. E veja, amar se aprende. Ensine as mulheres a amarem os maridos. Mas você sabe, às vezes as conversas entre as mulheres não giram em torno de valorizar o marido, mas de depreciá-lo. Quantas vezes eu já não tive o desprazer de ver, na minha vida inclusive, com adolescente, vendo como às vezes mulheres, às vezes na fila de um banco, estou lá esperando, aí tem duas mulheres conversando. E aí de repente elas começam um diálogo sobre os maridos dela. E uma desce a lenha no marido dela, e a outra aproveita para contar os problemas do marido dela. E fica aquela conversa expondo o marido uma para a outra ali. E eu saio de lá com a impressão de que elas casaram com dois demônios. Às vezes, na igreja é assim. Ao invés de uma mulher estimular a outra a amar o seu marido, estimula a depreciá-lo. Você não deveria fazer isso. Se fosse você, não agiria assim. Se fosse eu, meu marido come na minha mão. A tola com a sua própria mão destrói, diz a Escritura. Meus irmãos, mulheres mais novas precisam da ajuda das mais velhas a amar os maridos, porque as mulheres mais velhas aprenderam isso. E estão constantemente ali ajudando, sabem o que significa conviver com alguém que é diferente dela, que às vezes é difícil, mas que elas amam, e que se dedicam, e que ajudam. Outra coisa, mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a submeter-se ao marido, porque a tendência das mulheres é tomar o controle e a liderança do lar, principalmente quando o marido não assume a liderança. Ficam tão iradas, tão zangadas, porque o marido é uma espécie de banana viva, que não faz nada, não age, não toma iniciativa, que elas tomam a iniciativa no lugar delas, e ele já está pecando por não ser o líder da casa, e elas já estão pecando por assumir a liderança e deixá-los lá. Mas a mulher sábia sabe como fazer o seu marido ser uma liderança, e essa é a ideia da Escritura. As mulheres mais velhas precisam ensinar as mais novas a ajudar os seus maridos a serem líderes. Como dizem os puritanos, o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. Elas podem sabiamente ajudar os maridos, mas as mais novas não sabem fazer isso. Por própria natureza, precisam das mais velhas para que isso seja ensinado. Mas não apenas isso, o amor pelos filhos, a valorização dos filhos. A nossa cultura não valoriza filho. A nossa cultura diz, primeiro, que se você casou, você já ouviu a famosa frase, não vai ter filho, aproveite o casamento. Já ouviu isso? Ou seja, o filho vai atrapalhar seu casamento. Quando o filho entrar na sua casa, acabou a diversão. É o que está se pensando, essa é a ideia. Aí quando tem filho, diz assim, não vai ter muito filho não. Hoje em dia não é bom, 2 no máximo está ótimo. Se pudesse ter 1,5 era melhor. Não é assim? Aí quando alguém tem 4 filhos, as pessoas já começam a olhar para você como se você fosse de outro mundo. Como se você fosse estranho. Eu queria ter 5. A saúde da minha esposa não ajudou. Paciência. Mas eu queria ter 5. Quem sabe a gente ainda adota.
Quanto mais filhos, melhor. Essa é a ideia da Escritura. Quanto mais, melhor. Nunca desvalorize os filhos. Não considere-os como um peso. Não considere eles como se fosse alguma coisa difícil para carregar e que você vai carregar até os 18 anos. Depois que eles completarem e tiverem trabalho, você vai ficar livre. Não. Filhos têm que ser amados o tempo inteiro, valorizados, queridos. Essa é a ideia da Escritura. Meu filho e seus filhos precisam do amor dos pais. E as mulheres precisam aprender a amar os filhos. E na nossa cultura, que desvaloriza tanto criança, está na hora da gente reanimar e alimentar novamente a ideia de ter filhos e de ter amor por filhos.